Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Hoje vamos falar, pessoal, sobre a dívida pública que o país possui e que o Dr. Enéas tanto nos alertava. Este vídeo, pessoal, foi sugerido pelo Diego Evangelista. Dito isto, bora pro vídeo. Quem nunca ouviu falar do gênio, do mito, Dr. Enéas Carneiro, que era tratado muitas vezes como louco, alucinado ou coisa pior, mas ele estava muito à frente do seu tempo, né, pessoal? Ele sempre nos alertava para os problemas que o país enfrentava e que só se agravariam ao passar dos tempos. E hoje vemos isso. Hoje estamos colhendo não riquezas, mas pobreza, miséria, culpa dos governantes corruptos que ao longo dos anos sangraram a nossa nação brasileira com tanta corrupção e roubalheira. Como vocês devem saber, o Dr. Enéas era um nacionalista fervoroso. Mas o que é ser um nacionalista? Alguns confundem com autoritarismo ou coisa pior, mas deixe que o Dr. Enéas explique para nós. Veja agora este vídeo que resume bem o que é ser um nacionalista. Ser nacionalista é defender as nossas riquezas, é lutar contra o processo de sangria, do qual a nação é vítima. Isso é que é ser nacionalista. É não querer que o nosso minério seja mandado para o exterior a preço de banana. O senhor está entendendo? Isso é que é ser nacionalista. É dizermos lá fora: nós somos a maior nação do planeta, respeitem-nos, parem de tratar-nos como servos. Isso não tem nada a ver com a política, veja o senhor, de tratar os nossos irmãos do Nordeste como escravos. É completamente diferente disso. Pelo contrário, eu sou a favor da integração nacional. Eu sou a favor da irrigação do Nordeste, de que se captem mais água de superfície, o que hoje não é feito, que se utilize o Rio São Francisco, de que se dê àquele cidadão humilde a condição, e ele não sairá de lá, porque ele é um homem forte, ele gosta da terra dele. Tá claro, professor? Entre tantas coisas que o Dr. Enéas defendia, como a não privatização das empresas, manter as nossas riquezas a salvos de outros países, pois elas eram abundantes, mas não infinitas, né? Mas o problema que ele mais ressaltava, que era o problema central do país, era a dívida pública, que era já na época astronômica, impagável. Mas antes de prosseguirmos, vamos ver um resumo breve sobre o que é dívida pública. A dívida pública abrange empréstimos contraídos pelo Estado junto à instituição financeira pública ou privada, no mercado financeiro interno ou externo, bem como junto às empresas, organismos nacionais e internacionais, pessoas ou outros governos. A dívida pública federal pode ser formalizada por meio de contratos celebrados entre as partes ou por meio da oferta de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Teoricamente, a dívida pública é classificada como dívida interna ou dívida externa, de acordo com a localização dos seus credores e com a moeda envolvida na operação. Pessoal, a grosso modo é quando o Estado, o país, pede dinheiro emprestado a juros. Um minuto de reflexão. O Brasil paga 120 bilhões de reais por ano só de juros da dívida pública. 10 bilhões por mês, mais de 300 milhões por dia, 14 milhões por hora. Nós estamos sendo esmagados, sufocados, asfixiados por esses juros insuportáveis que o governo acha lindo pagar ao sistema financeiro internacional. Essa é a razão verdadeira porque não sobra dinheiro para a educação, as estradas, a saúde, a segurança, para coisa alguma. O Dr. Enéas defendia que não adiantava vender e privatizar as empresas brasileiras para pagar a dívida pública. E quando se fala em privatizações, o que ele defendia da não privatizações era das empresas que trabalhavam com recursos ou trabalham com recursos naturais. Para dar um exemplo, como a Vale, como a Petrobras, como grandes empresas de telecomunicação. Então ele defendia que não poderia o Brasil entregar essas riquezas para outros países, né? Então ele defendia isso basicamente. E você daria mais poder e riqueza para uma minoria privilegiada, né, os donos do poder mundial, enquanto a população de fato, a população carente, morria por falta de segurança e saúde. Então era isso que ele defendia. E quando se fala em dívida pública, o Dr. Enéas dizia, né, quanto mais se paga, mais se deve. Por quê? Porque as taxas de juros são astronômicas, são impagáveis. E o governo, na verdade, não está pagando a dívida em si, né? O que eles estão pagando é as taxas de juros que são astronômicas. Eles não conseguem pagar nem as taxas de juros. Eles pedem dinheiro emprestado novamente e isso vai virando uma bola de neve. Por isso que ele fala, quanto mais se paga, mais se deve. O que ele defendia era uma fiscalização dessas dívidas. Querem destruir nossa nação.
com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas.